Programa Ecologia em Ação cumprimenta os telespectadores e vai trazer para discussão o Conselho da Cidade e os procedimentos que o Executivo e a população estão tomando para ou criar uma boa cidade com qualidade de vida ou criar uma cidade que será um inferno. Só depende de você, proprietário de imóvel em Joinville, morador de Joinville, porque você tem que participar. Você tem que vir para brigar pela tua qualidade de vida. Nós, os técnicos que participam, os conselheiros, tem que ter um embasamento, o fortalecimento das bases para ter força de voto, força de argumentação. Mas você tem que participar. Se você não participar, quem vai sofrer? Teus filhos. Tu já pensou você com uma casa, numa rua, de repente ela passa a ser uma rua de alto trânsito, onde será possível construir qualquer fábrica ou qualquer indústria? Ou construir com 30 andares? Que qualidade de vida você vai garantir para os teus herdeiros que ficarão com essa casa? Você não participa? Não se lamente depois. Vai ter que escolher uma outra cidade, porque se não for feito, bem feito, com qualidade de vida, Joinville vai sofrer muito. Mas o nosso convidado de hoje é um associado da Associação de Moradores de Bairro Anita Garibaldi, o Juarez Vieira, que já esteve conosco falando sobre o mesmo tema. O Juarez é muito dedicado na questão do Conselho da Cidade, ele está muito, faz muita pesquisa na questão do planejamento que se deseja dar a Joinville. Ele tem acessado bastante o portal do IPUJ, onde estão as informações, aliás, meias informações, e ele vai passar para vocês, telespectadores, as preocupações que ele, como cidadão, tem, como eu também tenho, sobre a cidade que nós estamos escolhendo. Juarez, uma boa noite, agradeço a tua presença aqui, e o microfone é teu e a câmera também. Boa noite, Gert. Inicialmente, uma das questões que deixa preocupado os conselheiros em geral é a falta de discussão com a população dos impactos dessa nova lei de ordenamento territorial que vai ser discutida pelo Conselho da Cidade. Um dos problemas gravíssimos que tem são as faixas viárias e os impactos que elas vão trazer a toda a cidade. Faixas viárias. Viárias. O que é isso? Bem, as faixas viárias foram escolhidas 167 ruas, na verdade, em Joinville. Essas ruas, para quem tiver frente, basta ter acesso a uma via dessa, não precisa ter a frente toda do imóvel. Você vai poder, de 100 metros do eixo da via para cada lado, poder colocar diferentes tipos de empreendimento comercial, residenciais, prédios, inclusive os empreendimentos industriais poderão ser até indústria de couro, indústria de derivados de petróleo. Claro que haverá o estudo de impacto de vizinhança, que ainda não foi regulamentado. É um dos problemas sérios nós temos. Ainda não temos estudo de impacto de vizinhança regulamentado, só que estamos tentando aprovar a lote. Aprovando a lote, como ela está, sim, que não é o que nós queremos, obviamente, principalmente dos movimentos populares, queremos que seja discutido com a população, mas aprovando como ela está, o que vai acontecer? O estudo de impacto de vizinhança precisa da regulamentação, mas não tem. Se não tem, como vai ser feito? Vai existir o estudo de impacto de vizinhança se ele ainda não for regulamentado? Não vão ser liberados os empreendimentos sem a regulamentação do estudo de impacto de vizinhança, e depois de liberados, começou a construir, vão parar? Depois de que esteja regulamentado o estudo de impacto de vizinhança, não se sabe. E provavelmente o que deve acontecer é, uma vez aprovada a lote, os empreendimentos vão sair. Já há empreendedores, com certeza, esperando a lote ser aprovada para dar início à sua empresa, ao seu loteamento. A lista de espera de aprovação de projetos prontos já é muito grande, né, Juarez? Eu não sei, certo, eu não sei. Eu sei que as mudanças são bem estranhas. Por exemplo, nós temos uma questão que é o tamanho do lote mínimo. Hoje o lote mínimo em Joinville são 360 metros, com a frente de no mínimo 12. Com a nova lote vai passar para 240 metros. Aí imaginemos alguém que é um proprietário que
passeando por Joinville... você pode 240 seria o lote 12 mínimo. de frente? Não. Não? A nova lote vai permitir com que a frente seja de 10 metros. De 10 metros. Quanto de fundo? De 10 metros aí por 24. Por 24. Aí teremos 240 metros. O que acontece hoje? Quem tem um imóvel grande, de repente já totalmente terraplenado, esperando a nova lote. Por quê? Onde ele tem 2 lotes de 360 que perfazem 720 metros, ele terá 3 lotes de 240 sem esforço algum. A lei vem e modifica e permite que ele faça esses 3 lotes. Qual o outro problema que essa lote que vem embutido na lote? Além desse probleminha aí, a questão de cada quadra vai poder ter até 200 metros. Aí aonde se teriam mais ruas e o empreendedor, o loteador tivesse que ceder uma parte para a prefeitura para fazer as ruas, as calçadas, não. Ele vai fazer uma espécie de linguiça. Você vai ter um lote de 10 por 24 do lado, 10 por 24 do outro, a 200 metros. E aí o morador que mora na rua de trás vai ter que dar uma volta enorme para poder chegar na sua rua. Vai andar meio quilômetro. Vai andar, se for 100 para cada lado, vai andar 50, mais o 48, mais 50. Vai andar 100 e poucos metros, fora o que ele andou até do ponto de ônibus para chegar até ali. Para quê? Para que tenham se aproveite mais essa área em detrimento da população. O que vai acontecer? Onde você tinha um espaçamento maior entre as casas, porque tinham, digamos, cada quadra de 100 metros vai ter 200 metros. Onde passava vento, onde tinha sol, vai ter uma casa muito próxima da outra. E além de que, quando você coloca 10 metros, a tendência de se fazer platibanda é muito maior, porque você vai ter uma largura menor nos lotes. São preocupações que não foram. E não consegue se colocar um carro dentro de um lote desse, né? Se consegue até porque hoje existem formas, até existe aqueles empreendimentos geminados. Mas, de qualquer forma, tem que se pensar que esses 10 metros, por um lado, vão haver mais pessoas que vão ter acesso a lote, que vão ter mais lotes na mesma área. Porque, por outro lado, a pergunta que você tem que fazer é, vai se reduzir o preço do lote proporcionalmente à área reduzida? O que custava, por exemplo, 90 mil com 360 metros, vai custar 60 mil com 240? Eu duvido que isso aconteça. Esse sobrevalor, com certeza, vai ficar com o empreendedor. Agora, também nessas faixas viárias, como é que se chama? Nas faixas viárias se poderá fazer diversos tipos de empreendimentos. As faixas viárias é um nome que foi dado pela lei. Ah, sim, faixa viária. Faixa viária. Então pode ter uma fundição numa faixa viária? Sim, uma pode cromagem? ter uma fundição. Nós temos situações, por exemplo, alguns moradores, você ficou sabendo, moradores da rua Minas Gerais, procuram tirar de lá as transportadoras, tem algumas transportadoras lá. A rua Minas Gerais vai virar uma faixa viária. Aí vamos permitir que se instale qualquer transportadora lá. Além das que estão, vamos instalar outras. A rua Minas Gerais é uma rua muito comprida, de tráfego intenso. Caminhões estacionados. Caminhões e mais caminhões. E aí, um morador que provavelmente não foi consultado, daqui a pouco vai estar 2, 3 horas da manhã ouvindo o barulho do caminhão. Aquele barulho do ar comprimido. 2, 3 da manhã, às 4 da manhã, as crianças indo para a escola, correndo risco, porque aquela rua tem muito movimento, ainda mais com mais caminhões que vão deixar colocar. Quando o plano diretor, bem claro, prevê que deve estar do lado das faixas rodoviárias, deve estar nas vias de acesso que deve estar essas transportadoras, não em diversos locais da cidade. Hoje o jornal da cidade trouxe uma situação de um jardim da infância, que as crianças fazem muito barulho, a vizinhança está muito irritada, tem muita reclamação, tem um monte de BO, e realmente é um problema. A criança não tem sossego, grita o tempo todo, né? Sim. A criança brasileira, ela não tem a educação de uma criança de países europeus. Lá não se grita tanto como aqui. A própria propaganda que a gente assiste na televisão é tudo no berro, tudo no grito. Jaraguá, por exemplo, proibiu o trânsito de carros de som na rua, é proibido em Jaraguá. Aqui você tem nos bairros o dia inteiro matraquear, tudo carro de som sem autorização da Fundema, são os carros de som dos amigos que fizeram a campanha política, tiveram agora liberação total. Então, essa qualidade de vida que está sendo discutida no Conselho da Cidade e que vai ser muito discutida ainda, mas o momento agora é um momento muito decisivo, né? Muito crítico, né? Porque as reuniões, por exemplo, as reuniões que estão sendo convocação para à noite, as reuniões onde todas as pessoas podem ir, que não estão trabalhando, ou essas reuniões são durante o dia? O que nos pegou de surpresa, ao menos me pegou de surpresa, foi a convocação dessa semana que recebi para a primeira reunião. Primeira reunião que tem como pauta
simplesmente eleger o presidente do conselho, que queira ou não é uma pessoa que vai conduzir, vai ditar o ritmo da condução dos trabalhos. Já tá, todo mundo já sabe quem é, né? Não, isso a gente não pode, porque depende de um processo eleitoral. Não, temos mas que respeitar. Eu já coloquei um anúncio no jornal dizendo o nome do presidente que vai ser eleito. Mas vamos adiante, vamos lá. Pois é, a pauta dessa reunião é a escolha do presidente do conselho e a discussão da minuta do regimento interno. Estranhamente, eu como conselheiro não recebi a minuta. Eu vou para uma reunião sem ter recebido aquilo que vai ser discutido. Aí eu vou receber um prato feito, tendo 3 horas para a gente discutir o regimento interno todinho, votar o presidente, organizar como vai ser nossos trabalhos, como não vai, tendo que analisar um regimento que eu não recebi. Certamente esse regimento que você vai receber é com letrinha bem pequenininha, né? Não, eu não recebi. Tipo bula de remédio. O maior problema ainda é que nós não recebemos. Além de que a reunião foi marcada sem qualquer consulta aos conselheiros se a gente poderia ou não poderia, se esse horário é viável ou não, para as 3 horas da tarde. 15 horas? 3 horas da tarde. Joinville, o trânsito nesse horário, e na Harmonia Lira, bem no centro. A reunião tem a prazo de duração de aproximadamente 3 horas, está marcada 3 horas. Imagina-se que talvez até, eu possa passar um pouco. Nós podemos colocar o cartão, como todo mundo sabe, no máximo 2 horas. Naquela região, para se entrar nesse horário perto das 3 é bem complicado. E nós esvaziamos, além de outros problemas da participação, principalmente das pessoas dos movimentos populares, que trabalham e para conseguir sair no meio do horário, que justificativa vão dar? E dessa reunião vai ser discutido o regimento e eleição do presidente? Eleição do presidente. Uma reunião marcada às 3 da tarde. Ouviu, telespectador, vocês entenderam isso? Para que a sociedade civil organizada, representada no conselho, não tenha facilidade de ir à reunião, eles marcaram 15 horas, sabe aonde? Na Harmonia Lira. Não tem estacionamento, não tem grandes estacionamentos, as pessoas têm dificuldade para se movimentar em Joinville. Certo? Se colocar uma tarjeta da Conurbe ou do Itran no para-brisa, só pode no máximo 2 horas. Se o conselheiro está lá dentro de uma votação, ele não vai poder sair da reunião da Harmonia Lira para colocar um novo cartão no carro, se conseguir colocar próximo. Então, vocês vejam, tudo muito bem planejado. Para quem? Para quê? Para que a eleição do novo presidente, já marcada, já está carimbado, possa acontecer com a maior tranquilidade, porque vai ter muitas faltas de pessoas que trabalham, que não são empregados, que são pessoas da sociedade, são voluntários, que não podem sair do serviço, eles então estão impedidos de se representar como conselheiro nessa primeira reunião onde vai ser votado o regimento interno. Veja só, importante o regimento interno. Vai lá, já vem prontinho, formatado, ninguém recebeu o regimento antes. Isto se chama democracia dura em Joinville. Sabe por que o dura, né? Pode ser também uma coisa muito bem estudada, muito previamente premeditada para prejudicar a cidadania. Estou vendo isso, Juarez. Infelizmente, nós estamos vivendo numa cidade muito canibal. O capitalismo aqui é feroz. Bem, em relação a esse horário das 3 horas, além dos problemas que temos em relação aos próprios conselheiros, isso inviabiliza que os próprios presidentes de associação de moradores, o pessoal da diretoria das associações, que de repente indicou alguém que chegou no conselho, vá lá fiscalizar e ver como o seu representante está votando, ver como ele vai se comportar na votação do regimento, em relação a como deve ser o quórum das votações, se deve ser maioria simples, bastando que metade mais um vote, ou se vai precisar de uma maioria qualificada, e na própria votação do presidente, como a pessoa que eu indiquei vai votar, e principalmente o cidadão, o conselho tem que ser aberto à sociedade. Às 3 da tarde, as pessoas não têm condição de ir até lá. Juarez, nós vamos dar uma pausazinha para os nossos comerciais e nós vamos voltar em seguida ao telespectador. O assunto é muito importante. Não deixe de assistir a segunda parte do Ecologia em Ação. Até já. Ecologia em Ação retorna com Juarez Vieira, ele que é um representante, conselheiro no Conselho da Cidade, representante da Sociedade dos Bairros Anita Garibaldi, Associação de Moradores de Bairros Anita Garibaldi, e nós estávamos tratando de elucidar ao telespectador, aquele que tem propriedade em Joinville, aquele que mora hoje numa rua tranquila,
com muita paz, não tem muito assalto, não tem barulho de caminhão, não tem barulho de ônibus, de motocicletas, de carro de som, nada disso. E esses moradores que têm essa tranquilidade, essa paz, essa qualidade de vida, de cidade ainda pacata como Joinville, vai se assustar quando a lote for votada na Câmara de Vereadores. Esse cidadão que se omitiu durante todo o processo que construiu o Conselho da cidade, com a votação dos conselheiros, esse cidadão vai amargar. Ele vai provavelmente ter que mudar de Joinville, porque ele não vai suportar a pressão de uma cidade explosiva, uma cidade sem lei. Juarez, você é o nosso convidado, você é um grande estudioso da questão. Você passe mais algumas informações para o telespectador. Pode até usar a câmera diretamente para dar conselhos, porque eu acho que esse momento é muito importante e o programa é de qualidade de vida. Sim, vamos primeiro tratar de uma questão chamada verticalização dos bairros Bucarina e Itagaribaldi. Verticalização, o que significa verticalização? Ao invés de você ter as casas, as residências unifamiliares, mora uma família, no máximo um sobrado, você ter prédios. Uma casa, no lugar da casa, um prédio de 30, 40 andares. De quanto será isso é o problema. A lei do ordenamento territorial, como está a nova, como está sendo discutida, vai permitir que o Bucarina inteiro e parte do Anita Garibaldi possa se construir até 24 andares, com possibilidade de, mediante a outorga onerosa, ou seja, você compra o direito de construir, você poder levar em 50% isso, ou seja, até 36 andares no Bucarina todinho e parte do Anita, e o Anita Garibaldi, o resto, a outra área do Anita Garibaldi são 18 andares, com mais 50% até 27. Pode-se alegar e dizer o seguinte, não, mas um prédio é bom, que venha para perto de mim, não tem problema. As pessoas que falam isso não pensam nos problemas de trânsito que um prédio causa. E na verticalização do centro da cidade. Nós vamos verticalizar ao lado do centro. Nas principais vias, nós teremos 24 andares. Nas ruas Uruçanga, Procópio Gomes, São Paulo, Getúlio Vargas e Eugênio Moreira de um lado. Depois, de 18 a 27 andares. Na Eugênio Moreira do outro lado, na Rio Grande do Sul, na Coronel Santiago, na Marquês de Olinda. Tudo vias de acesso. O que vai acontecer? Imagine 36 andares, vários prédios lá no Bucarina, 27 andares, vários prédios ali no Anita Garibaldi. Essas pessoas vão ter que ir trabalhar, voltar do trabalho, levar seu filho para a escola, voltar em horário de pico. Nesse horário de pico, o trabalhador está vindo de ônibus, do norte para o sul. Como ele vai cruzar essa região central? Que judiação. Ao invés de, não, vai ser em outro bairro, não vai ser no meu, vai toda Joinville pagar esse preço. Toda Joinville vai pagar. E a principal dúvida que se tem em relação a toda a lote é com base em que foram definidas essas mudanças. Estudaram a questão de saneamento, não é só a questão do trânsito. Estudaram a questão do sol, como já foi falado em outro programa, quando eu estive aqui, a questão do vento, porque Joinville é uma cidade úmida. Se você tira o sol e tira o vento de uma casa, o que vai acontecer? A tendência é que as pessoas adoeçam. As pessoas adoecem e vão para onde? Quem não tem condições vai para o SUS, e quem vai pagar? Toda a sociedade. A roupa fica mofa, né? Fica com mau cheiro, né? As toalhas não secam mais, né? Ficou aquele cheiro de cachorro molhado, né? Sim. E os fungos tomam conta de tudo, né? Os livros começam a colar as folhas, né? É uma qualidade de vida, então, terrível. E essas consequências, esse debate que poderia ocorrer abertamente com o povo, não está acontecendo. Isso. Não acontece porque o horário também não é apropriado para aquelas pessoas que saíram do serviço, jantaram, tomaram um banho rápido e dizem, agora eu vou para a reunião do conselho, elas não podem fazer isso. Não. E outro problema que nós temos em relação a lote, principalmente, é que não foi feito como deveria ter sido feito com a população, dito, ó, Rua São Paulo, por exemplo, Rua Inácio Bastos, Rua Tenente Antônio João, são 167 ruas, não para de nominar se colocar todas. Essas ruas todas, chegar para a população e dizer, hoje pode isso, amanhã vai poder aquilo. Hoje pode fazer tantos andares, Inácio Bastos, por exemplo. Hoje pode fazer, digamos, 18 andares. Vai poder fazer de 24 a 36, vai poder chegar a 36. Vocês entenderam bem o que é isso? Vocês têm noção do que é você morar no... Na Inácio Bastos tem um prédio que é o Hanover, tem 18 andares. É o que pode... É baixinho. Hoje. É o que pode hoje. Vai poder de 24 a 36, imagine o dobro... É o dobro da altura.
Nos dois lados. Nos dois lados da rua. Então no vai bairro ser, Bucarém todo. vai ser um funil onde não entra o vento, o cara não sabe quando vai chover, não sabe onde é que está o sol, não sabe se está ventando, certo? Então a concentração de particulados no ar, a concentração de gases que vai acontecer, é como você falou, não vai ter hospital hoje, não tem hoje e não vai ter amanhã. No outro programa eu cheguei a explicar um levantamento que o IPUJ consultou na página dele, que há quase 30 mil lotes subutilizados em Joinville. Esses 30 mil são lotes ou que você não tem nada edificado, ou que você tem menos de 10% do que poderia ter edificado. Digamos um terreno de 1.000 metros quadrados que tem um coeficiente de 0,6. Poderia usar 600. Significa que se tem menos de 10% utilizado, seria 10% dos 600. Um terreno de 1.000 tem menos de 60 metros. É algo absurdo, mas é isso. Ou seja, é muito subutilizado. Se esses imóveis fossem edificados, grosso modo, numa conta bem básica, rasteira, 4 pavimentos, 4 apartamentos por andar e 3 pessoas em cada apartamento. Joinville chegaria a 2 milhões de habitantes, sem mudar zoneamento algum. Pode-se alegar, mas não é todo lugar que pode fazer prédio de 4 andares. Por outro lado, há lugares que pode fazer de 12 e de 18. Até 4 andares não há necessidade de elevador. Exatamente. Você veja, Paris, Bruxelas, Budapeste, Viena, não tem prédios. São todas edificações de 4 andares. A cidade inteira. Você não vê uma edificação que passe dos 4 andares. É questão do modelo. Imagina um modelo em que as pessoas todas vão ter que subir alguns lances de escada. Será que não vai fazer bem à saúde? E esse vai ter retorno para quem? Para todos. Agora, a verticalização vai ter retorno para quem? Para os proprietários dos imóveis. Nós teríamos que discutir com os conselheiros que são do lado do povo, que pensam povo, não pensam em dinheiro só, porque nós estamos falando aqui de uma fatura de 60 bilhões de reais que está movimentando essa lote aí, que são essas reservas de lote que foram feitas na especulação durante tantos anos e que agora vão ser viabilizadas. Então, são 60 bilhões. Por isso que esse pessoal faz de tudo para cercear a liberdade do cidadão. Mas agora eu digo o seguinte, o que nós já discutimos no Conselho da Cidade com respeito ao abastecimento de energia elétrica para os elevadores dessas quantidades enormes de prédios que vêm aí? A rede elétrica não está preparada para isso. Rede de esgoto, rede de trânsito, Começam centenas de milhares de pessoas a puxar descarga, não tem tubulação de água que comporte essa verticalização, esse adensamento que tanto querem os imobiliários, as imobiliárias e os empreendedores imobiliários. Eles não medem essas consequências, eles medem o lucro a curtíssimo prazo e depois, vão para a Europa, vão mudar para lá. O que nós temos que pensar, em primeiro lugar, é levar essa lote e as consequências dela para a população discutir nos bairros, informar as pessoas, se vocês estão de acordo. Se a população decidir, queremos que fique desse jeito, é a decisão democrática. Agora, aceitar com base em informações passadas pelos jornais que Joinville vai parar, que Joinville está perdendo empregos. Costumo perguntar para quem fala isso, me mostre o aumento do desemprego, então. Se está perdendo emprego, tem que estar aumentando o desemprego. Está aumentando o desemprego? Não sei. E essas empresas alegadas que estão vindo para pegar a mão de obra que está desempregada aqui em Joinville, que provavelmente é sem qualificação, que se qualificação tivesse, provavelmente estaria empregado, dada a situação da economia. E outro problema que nós temos é em relação ao IPTU progressivo no tempo, que vai fazer com que as pessoas edifiquem. Só que é estranho, Joinville tem historicamente pessoas que compraram terrenos em locais bem localizados e fizeram a população ir bem para longe. Passa por aqueles terrenos todo dia de ônibus, vê aquele terreno sem estar construído e vai morar lá no seu bairro, lá longe. Agora, está se estudando IPTU progressivo no tempo. Ou o cidadão edifica, que é exercer a função do social da propriedade, ou ele vende para quem queira fazê-lo. O que se faz? Vem uma lei que valoriza bastante esse imóvel. Então, o que faz? Você vai ter que vender já. Só que você vai vender por um preço bem bom, porque a lei vai valorizar bastante. O prêmio ao especulador. Digamos que talvez, por vias transversas, seja uma forma de compensar aquilo que ele ia ganhar por esperar mais tempo ainda para vender. Uma antecipação de lucro. Juarez, eu conheço o povo brasileiro há 76 anos. É uma jornada impossível essa tua proposta de que o povo deveria ajudar. O povo não vai ajudar. O povo não vai sair de frente da televisão. É um povo que sempre foi mantido na ignorância. Sempre. Não se imagina ter um estado em Juazeiro do Norte,
O prefeito está baixando o ordenado dos professores. O professor vai ganhar R$600, ganhava 1.200, vai ganhar R$600. Mas os vereadores votaram um aumento para eles essa semana de R$10.000, os vereadores. Então, é um país que não quer povo educado, porque povo que não tem educação se manipula como está sendo manipulado em Joinville. O povo não vai ajudar. E nós vamos, eu tenho certeza, nós vamos penar. Eu estou me preparando para ir ou para outra, ou mudar de cidade. Eu ainda acredito na mobilização popular e que há diversos bairros, há diversos moradores de gente combativa, diretorias participativas. Eu fui numa reunião no bairro São Marcos há 2 semanas, fiquei surpreso, mais de 200 pessoas. Mas nós não temos representatividade. Para eleger agora o presidente, que já está eleito, são 20 votos da prefeitura, que são comissionados, são secretários que podem ir a qualquer hora, podem sair de lá, certo? E 7 votos faltam do meio do Sinduscom, dos sindicatos da construção civil. Eles conseguem os 7 votos e elegem o presidente. E elegem o regimento que bem entenderem. Quer dizer, não temos voto, não adianta o povo concorrer agora. Mas, Juarez, o programa, eu acredito que foi um programa positivo. Eu quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez. E vamos, logicamente, continuar debatendo a LOTE, vamos debatendo o Conselho da Cidade e a educação ambiental do povo, que precisa melhorar um pouquinho. O programa Ecologia vai agradecendo a tua presença e vai te convidando para o nosso próximo programa. Até lá, hein?